Amados, o segredo do Evangelho não está enquanto a gente escuta, enquanto a gente ouve. O segredo do Evangelho está enquanto nós praticamos, enquanto nós agimos diante de Deus, enquanto nós colocamos em prática aquilo que Ele nos ensina. O segredo e a essência do Evangelho está completamente ligado àquilo que nós nos sujeitamos para a sua glória, aquilo que nós fazemos conforme nós entendemos. A palavra de Deus o tempo todo nos orienta para que eu e você seja prático, para que eu e você pratique. A palavra de Deus, ela funciona quando há movimento, quando há prática, quando há ação, quando há posicionamento diante de Deus e diante das coisas espirituais e também naturais. Não adianta eu e você ter muitas informações e ter grande conhecimento, sendo que não temos prática. Eu entendo claramente e te faço a pensar sobre isso, a você entender e refletir de pessoas que você conhece, em que você vai pensar agora, que são pessoas gabaritadas, técnicas, inteligentes, além do normal, acima da média. Normalmente essas pessoas são pessoas que vivem um conflito. Você tentar trazer algumas pessoas que são acima da média, são pessoas que vivem debaixo de um problema. Ela é excelente, é um bom profissional, mas muitas vezes a casa dela é um caos, a vida dela é arrebentada, ela não consegue praticar na vida dela. Com uma expressão muitas vezes simples, no jargão, de uma maneira que a gente diz, o mundo diz, casa de ferreiro, espeta de pau. Muitas vezes nós estamos vivenciando exatamente assim, como pessoas que sabem que faz para todo mundo, mas que não faz para ela própria. No Evangelho isso é triste, no Evangelho isso não funciona. Há muitos pregadores, pastores, líderes, em qual nós olhamos e identificamos isso de forma muito clara. Pessoas que são boas para pregar, grandes pregadores, grandes pessoas que têm uma grande locução e fala bem e pronuncia bem e conhece e tal, mas na verdade na prática falta. É como a Bíblia nos mostra dos fariseus, homens técnicos que conhecem a lei de uma forma profunda, as letras, a palavra logos, mas não conhecem o rema. O rema é a revelação divina, é a experiência com Deus, é a direção do Espírito. Logos é a letra escrita, é a teoria. E muitas pessoas são técnicas, são sistemáticas e teóricas, mas quando na verdade a sua vida vive um caos. Quando na verdade ela sabe tudo que é bom, ela conhece tudo, você vai falar com ela, você não tem como argumentar de tão técnica que ela é. É o tipo de pessoa que sabe identificar bem pecado. Olha, encontrei uma mulher adúltera aqui, ó. Olha Jesus, a lei está dizendo para apedrejar. Está aqui, é assim que está escrito. Aí Jesus, com toda sabedoria e revelação do Espírito, ele diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem está entendendo o que Deus está falando, queridos? Você vai entender onde Deus quer nos ensinar hoje, com uma palavra de ensinamento e de crescimento e maturidade para você, se quiser dar glória. Mas você vai entender o que Deus está fazendo aqui. Então muitas vezes nós somos pessoas cheias de informação, mas com pouca prática, cheias de conhecimento, mas não pratica nada. O que adianta alguém aqui falar: meu Deus, olha, eu tenho 40 teologia, 30 faculdades de teologia, ou sou engenheiro, sou médico, sou pedagogo, sou não sei o que, mas não pratica nada. Não pratica nada. Enquanto um cara fez lá um curso de como cortar o coco e vende coco, porque o que ele aprendeu, não precisou fazer faculdade, mas ele aprendeu e faz com excelência. E quando você vai beber o coco dele, ele descasca de um jeito que ninguém sabe descascar. Você vai comer, você vê a diferença, ele sabe o que está maduro, o que não está. Por quê? Porque aquilo que ele aprendeu, ele praticou. Não adianta você ser gabaritado em tudo e não saber fazer nada. Não adianta. E muitas vezes nós estamos vivendo assim dentro da igreja. E temos que entender e aplicar nas nossas casas. Então quando você vê pessoas que são... eu não quero aqui jogar nenhum tipo de... esse público faz isso. Mas quantas pessoas, psicólogos que eu conheci na minha vida, psiquiatras, que vivem uma guerra, um problema na sua casa. A psicologia só funciona para os outros, não é para ele, não funciona.
Quantos pastores, pregadores de altar, que pregam e conhecem muito, mas que na verdade, na essência, não sabem nem quem é Deus. Assisti um filme esses dias, qual o Douglas nos mostrou lá. Está aí, não é propaganda nenhuma, mas está na Amazon, você pode assistir, está lá, Você Acredita. Começando o filme, um cara na rua carregando a cruz, é um filme antigo, já não é tão novo assim. Ele passando na rua, chega diante do carro, o pastor que está dentro do carro dirigindo, abre o vidro, quem assistiu já sabe o que está dizendo, e ele olha para aquele homem e começa a falar para ele, ele fala assim: você acredita na cruz de Cristo? Ele disse: eu sou pastor. Você não respondeu minha pergunta, eu perguntei se você acredita, eu não perguntei se você é pastor. A gente está acostumado a usar título para poder se promover, em vez de responder o que tem que ser respondido. Se é pastor, se é papa, se é bispo, se é engenheiro, se é médico, o problema é seu. Está dizendo, você acredita na cruz de Cristo. Ele não perguntou se você tem título, porque o título não vai salvar ninguém. O que vai salvar é quanto a gente acredita na obra redentora do Calvário. É isso que vai salvar a minha e a sua vida. O que ele estava dizendo é o seguinte, ele continua: o que é que você tem feito da cruz que exige que eu e você pregue o Evangelho? Quer dizer, você tem pregado o Evangelho, você tem anunciado a palavra de salvação, você tem dito de um Jesus que morreu na cruz por mim e por você, que pagou um preço, que sofreu e que foi marcada pelo sangue inocente, puro, para que eu e você tivesse vida. E o que é que você está fazendo sabendo de tudo isso? Parado com o título de pastor dentro do carro? Ou você está ganhando almas para a glória do Pai? A resposta é clara, é objetiva, dizendo o seguinte: para de palhaçada de título. Quando Jesus chegar lá, ele vai dizer: qual que é o seu cargo na igreja? Qual que é o seu título? Qual que é os cursos que você fez? Ele não vai dizer, sabe o que ele vai dizer? Apresente as suas obras e mostre as suas mãos. O que Jesus vai dizer, dizendo: eu quero prática. Eu quero prática. Não quero conversa, eu quero prática de evangelho. E o que tem é um monte de pessoas gabaritadas para ensinar. O que tem é pessoas que têm meia hora de igreja, achando que estão aptas para pregar o evangelho. Quero subir no altar aí, pastor, quero pregar. Pastor, eu quero orar pelas pessoas. Pastor, eu quero impor as mãos. Irmão, se põe no seu lugar. Se põe no seu lugar. Aqui não é a casa da mãe Joana e nem da mãe Vera. A mãe Vera é minha mãe, viu? Meu pai não está mais aqui com a gente, mas chegava o culto, ele via que ninguém levava água para mim. Daqui a pouco ele dava os 5 minutos dele, ele levantava, ia buscar água e colocava no altar. Aí chegava no final do culto, eu falei: mas quem que mandou você levar água lá? Não, mas ninguém levou, não sei o que. Eu falei: sim, mas existe obreiro, você avisa eles. Não, mas não sei o que. Ele ficava todo chateado. Mas você falava assim com seu pai? Falava, porque aqui não era a casa do meu pai. Aqui eu sou pastor e ele era membro. Aqui não é porque você é filho, porque você é irmão, porque você me conhece, ou porque você brinca comigo e dá risada comigo na resenha, que você acha que tem liberdade de falar o que você quer para mim, não. Aqui tem autoridade imposta por Deus e foi Ele que delegou isso. Se você não concorda com isso, então eu vou dizer para você: procure outro lugar. Porque o problema é que a gente não entendeu que existe um processo. E quando a gente entende o processo, a gente cresce, a gente aprende, a gente amadurece. Ah, o pastor não deixa, o pastor não fala. Não, irmão, tudo que é pejorativo e é ruim, o pastor falou. O que tem de gente que fala que o pastor falou, que ele não sabe nem o que ele falou. Mas o pastor não quer que muda aqui o Jesus assim, viu? Eu não falei nada, mas estão falando o meu nome. Preste atenção, se você tiver dúvida que eu falei, você me procura para falar comigo. Porque eu não sou uma pessoa inacessível. Qualquer um pode perguntar: pastor, o senhor disse isso, aconteceu isso? Converse comigo. Porque se alguém falar no meu nome, você pode me procurar. Porque ninguém tem autoridade para dizer: olha, ele falou, ele fez, ele mandou. Não, escute uma coisa: o que tiver que falar, eu vou falar para você. Você vai entender o que Deus quer para mim e para você hoje. E aonde Ele quer nos ensinar um evangelho prático, de correção, de ensinamento, mas que nos leva a crescer em Deus. Não adianta a gente cheio de bagagem, de teoria, de títulos, e ver pessoas morrendo porque vive uma farsa, vive uma mentira, vive uma balela e na verdade não pratica nada. Ah, mas eu conheço, mas eu sei. O problema é seu. Quanto mais você conhece, mais você vai ser cobrado. Deus não quer saber o quanto você conhece, Ele quer saber o quanto você obedece. Ah, mas eu tenho um dom especial. Deus rasga o céu e mostra para mim o que está acontecendo. Então fica quieto e guarda para você. Fica quieto e guarda para você.
Porque o dia que você for enviado pelo pastor da igreja para você abrir a sua boca, aí você vai abrir. Sabe por quê? Porque aquele que poupa lobo sacrifica ovelha. Quem poupa lobo sacrifica ovelha. Então nós precisamos entender que o evangelho existe uma direção, e o que eu estou pregando está debaixo da direção, e você vai entender. E se você achar que não está, você vai contender, vai questionar com a palavra, porque você vai entender a revelação. 1 Pedro 2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Aqueles estão dizendo o seguinte: aqueles que conheceram a Jesus há pouco tempo, aqueles que se converteram há pouco tempo. E o que é pouco tempo, pastor? É um dia? Não. É as nossas ações de crescimento e que mostrará a nossa maturidade. Não é o tempo de igreja. Tem gente que tem 30 anos de igreja, ainda continua tomando leite, bebezinho, e não cresce. Tem gente que está na igreja, tenho 50 anos de idade. Quando o cara já faz isso, já vê que ele é um recém-nascido. Porque quem é maduro não age com irresponsabilidade nem com arrogância. Você já define aí. Aí escute isso: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Criança recém-nascida pode comer qualquer coisa, mas o que tem de criança dizer: não, eu comi ali, eu ouvi ali, viu, pastor, na outra igreja, muito bom que falaram. Olha, eu fui ouvir outro pastor lá, falaram isso. Olha, eu fiz não sei o que lá, falaram aquilo. Quem é pai e mãe aqui já cuidou de bebê recém-nascido? Levanta a mão aqui. Você deixa qualquer um colocar qualquer coisa na boca do seu filho? Você sabe o que dá? Sabe que o Espírito acabou de me revelar aqui? Que o que é para colocar na boca do seu filho é o seu peito, mãe. Não é o peito dos outros. Ah, mas tem leite lá. Mas existe mãe que cuida do seu filho. Se você está aqui, existe uma paternidade espiritual conduzida deste altar, em que você tem que receber o que é dado aqui. E se você não concorda, é um bastardo, então você vai embora. E não adianta querer, porque criança quer. Ela olha, às vezes ela está olhando um negócio, um docinho ali, ela já fica seguindo, não é? Aí ela está vendo a picanha, põe na boca dela para você ver. Ela pode? Mas se você passar aqui e começar a provocar, ela vai sentir o sabor. Ela nem conhece. E o problema, muitas vezes, o culpado é os pais que oferecem o que não presta. Ai, está morrendo de vontade de refrigerante. Mas ela já tomou? Nunca. Mas ela não vê a hora de tomar. Porque você gosta. Porque um pai atleta, normalmente os filhos também se tornam atletas. Um pai e mãe que só come tranqueira, normalmente os filhos só comem tranqueira. Porque os filhos aprendem com a gente. O que os nossos filhos estão reproduzindo em nós? Ajoelhando e orando na casa dele, nas nossas casas? Eles estão olhando em nós e dizendo: eu quero ser que nem meu pai e minha mãe, que ora muito, que lê muito a Bíblia. Ou eles estão olhando para as nossas vidas como alguém que não dá testemunho, que nem antigamente diz: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Quantos lembram disso? O pai fazia, bebia, fumava. Cala a boca, eu falei o palavrão, faz o que eu mando, não é para você falar. Que liderança linda é essa? Mas perceba que criança tem um processo, e que ela precisa tomar um leite em que os pais dão, e não é outra coisa. Porque ela precisa amadurecer, ela precisa desenvolver. Genuíno leite, quer dizer, não é qualquer leite, é o leite genuíno. Aleluia. Para que por ele, olha isso, para que por ele você seja dado o crescimento para a salvação. Ele está fazendo uma analogia de crescimento e maturidade de uma criança, de um recém-nascido, mas ele está levando a comparar, a fazer uma igreja que conheceu a Jesus e que vai aprender conforme o leite. Não pode comer qualquer alimento, não pode pular etapas, não pode passar na frente, porque senão vai ter problemas. Ela não vai desenvolver a sua salvação.
Porque salvação é um processo de desenvolvimento, como um crescimento de uma criança. Você vai entender a revelação ainda, calma. Aí ele diz: o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado o crescimento e salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Diga glória a Deus. Abra comigo, por favor, em Efésios 4. Deixa eu só ver aqui onde fala essa parte. Preste atenção nessa revelação, Efésios 4. Quando abriram, diga amém. É que eu não abri ainda. Preste atenção nisso. Um filho recém-nascido, ele é herdeiro. Um filho recém-nascido, ele é herdeiro. Olhe para mim aqui, queridos. Preste atenção aqui. É herdeiro ou não? Olhe para o seu irmão e diga assim: o filho recém-nascido é herdeiro? Pergunta para ele aí, por favor. Senão eu vou jogar água aí na cabeça de todo mundo, já já. Um filho recém-nascido é herdeiro, sim ou não? Pergunta para o seu irmão alto: um filho recém-nascido é herdeiro? Responde para ele. É ou não é? Quem tem dúvida, levanta a mão. Agora quem tem certeza, levanta as duas mãos aí. Claro que é herdeiro. Aí, pegam essa criança, sei lá, somem com ela, levam para outro canto, ou os pais morrem. Ela é herdeira ou não é? Aí ficou lá 10 Ferraris, 35 Lamborghini, 100 mansões, 280 fazendas, coisas pequenas. 300 bilhões de dólares, existe isso. O filho é herdeiro? Tudo bem, os pais morreram. Aí agora o filho vai andar de Lamborghini. E larga a criança lá, ela já vai levantar, sentar na Lamborghini com 6 meses de vida. Colocar o óculos escuro. Pôr o bracinho para o lado, a chupeta para o outro. E vai sair ouvindo Galinha Pintadinha. Porque ela, afinal, ela é herdeira, mas ela pode usufruir. Por quê? Você sabe por que muita gente não está usufruindo da promessa? Porque ainda você não cresceu espiritualmente. Sabe por que muitas pessoas estão dizendo: eu recebi, Deus falou, Deus entregou? Você está com dúvida. A Bíblia diz que você não vai receber. Você já é herdeiro de cura, é herdeiro de milagre, é herdeiro de promessas, é herdeiro de vitórias, é herdeiro de milagres, de cura, de tantas bênçãos que você imaginar. Está inclusa no pacote de Deus. Só que só pode ser usufruída quando você desenvolver espiritualmente e assumir a responsabilidade de dizer: eu agora posso dirigir um carro porque sou maior de idade, porque sou habilitado para isso, porque me preparei para isso. Agora sim eu posso usufruir da herança que o meu pai me deixou. Aí você conhece pessoas na igreja mendigando espiritualmente. Você conhece pessoas na igreja que não cresce, que não prospera, que não muda de nada. Por quê? Porque são imaturas. Porque o processo é necessário. Só que ela não pode pular o processo. Em Efésios 4, verso de número 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao... Quem está acompanhando a Bíblia, irmãos? Em Efésios 4, e o que diz? Com vistas ao... Está aqui, irmão, pelo amor de Deus, abre a boca. Com vista ao...
Peraí, o cara é apóstolo, profeta, bispo, pastor, mestre. Está em processo de aperfeiçoamento? Sempre. Olha isso. Uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para o quê? O desempenho do seu serviço. Para quê? Edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus. Espera aí. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Quer dizer que a gente está no processo para atingir a fé? Sim. É uma fé crescente? É. A Bíblia diz que é, Paulo dizendo, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Deus tem fé para você hoje, Deus tem vitória para você hoje, Deus tem milagre para você hoje. Se prepara, porque há um crescimento espiritual para que eu e você possa herdar aquilo que Deus reservou para nós. Se você ainda não recebeu a promessa, é porque não atingiu o tempo de maturidade para desenvolver e usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida. A analogia que a Bíblia fala de criança não é à toa, para que a gente entenda que existem processos. Não é à toa que a gente compreenda que existe um crescimento, em que esse alimento é aumentado até que eu e você seja aperfeiçoado para usufruir a herdade, a herança, a promessa. Quem tem promessa, levante a sua mão aqui. Tem gente que está em dúvida ainda. Quem tem promessa, levanta as duas e dá glória a Deus. Pastor, mas ainda não chegou. Por que não chegou? Porque ainda não amadureceu o suficiente para receber. A Lamborghini está lá? Tá. A Ferrari está lá? Tá. A fazenda está lá? Tá. Os cavalos estão lá? Estão, mas eu não posso usar porque eu ainda não cresci. A promessa existe, mas só vai ser usufruída quando nós atingimos o nível de fé e maturidade para que a gente viva a glória de Deus. Olha isso. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Vai entendendo? Até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento. Pleno, diga pleno. Diga, esse ano é o ano da plenitude profética. É a totalidade da glória de Deus se manifestando em nós. Deus tem algo pleno para a sua vida. Deus tem algo pleno para o seu casamento. Deus tem algo pleno para o seu chamado. Deus tem algo pleno para nós. Por que atingir a plenitude? Porque estamos num processo de crescimento, aperfeiçoamento, até atingir o ápice da plenitude, que é a totalidade. Olha isso. A perfeita vontade de Deus, a medida... É forte. Olha isso, para que eu e você atinja como filho de Deus a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha isso, conhecimento do Filho de Deus e perfeita, olha aqui, não volta, voltando, 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho, onde eu parei aqui, dos 12, do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento, até que todos cheguem nesse pleno conhecimento, não é alguns, são todos, do Filho de Deus, a perfeita, cadê? 13 agora, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. O que é varonilidade? O que é varonilidade? Diga varão, diga homem. Quando fala-se de varonilidade, está fazendo sabe o que? A resposta está aqui, a medida da estatura da plenitude de... Quem que é o varão perfeito? Sabe qual que é a idade do varão perfeito? Biblicamente, aos 33 anos, a maturidade. Deus está dizendo o seguinte: quando eu e você entende que nós saímos como criança e passamos por um processo de crescimento, nós temos que se aperfeiçoar. A plenitude acontecerá quando eu e você atingir a estatura do varão que é Cristo Jesus. O nosso alvo
A nossa referência é Cristo. Ele é a plenitude do que todo homem pode chegar. Não tem como passar, atingir, transbordar. Não. Ele é a plenitude. Quando eu e você atingir a maturidade do varão, que é Cristo, quer que fala aqui? Deixa eu ler aqui de novo, cadê? Essa palavra tá difícil de falar aqui. Varonilidade. Quer dizer, quando você atingir a plenitude do varão perfeito, aí nós atingimos a plenitude do Espírito Santo de Deus em nós. Por que Deus está dizendo isso de pastores, de apóstolos, de evangelistas, de mestres? Por que Deus está falando isso? De profetas? Porque Ele está dizendo o seguinte: todos estão no processo de aperfeiçoamento. Não tem título, não tem cargo. O que tem é obediência e maturidade em Deus para desenvolver a sua glória. Larga a criança lá. Ela é dona de tudo, mas não pode usufruir. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? O problema das pessoas, infelizmente, às vezes elas estão enxergando tantas coisas, tantos sonhos, só que a criança recém-nascida, ela não sabe nem o que está fazendo. Para ela andar, ela depende de alguém. Para se alimentar, depende de alguém. E não come o que ela quer, é o que é dado, posto para ela. Só que a criança, ela vai passando um processo de crescimento. E que a gente consegue identificar na igreja em que processo que a pessoa está. Se ela atingiu, se tornando a estatura de um varão perfeito, mais fácil essa palavra. Ou se ela é ainda infantil e está no leitinho, ou ela já é uma adolescente na fé. Porque quando ela vai entrando no seu estágio de jovem, saindo de fase de infantil, criança, ela vai aprendendo a falar. E quando a criança aprende a falar, ela faz perguntas, sim ou não? Poucas ou muitas? Aí ela começa, não, mas isso aqui, não, mas isso aqui. Aí começa a questionar. Tu já encontrou alguém na igreja que questiona tudo? Não. Aí já precisa saber que fase que ela está espiritualmente. Que se acha madura, mas questiona tudo. Os que mais questionam são os que menos fazem. Em 17 anos de ministério, pastor, eu queria entender por que isso aqui. Pastor, eu queria saber por que o senhor fez isso. Em 17 anos, a minha experiência com Deus é entender que todos esses que questionavam dessa forma, primeiro se mostrava ser uma pessoa completamente infantil, imatura, irresponsável, sem compromisso nenhum com a obra. Que tem gente, criança, ela não quer saber da responsabilidade. Você chega em casa e fala para a criança, você fala para a criança: você cozinhou? Você passou a roupa? Você organizou a casa? Lavou os banheiros? Mexeu no fogão? Você pode cobrar uma criança? Por quê? Falta maturidade. Mas e a criança? O que ela quer? Quero comer. Quero chocolate. Quer tudo, mas não faz? Aí ela começa a crescer um pouco mais da fase de criança e vai se tornando mais adolescente. Aí ela vai ganhando o quê? Vai ganhando o quê? Diga força. Não só no braço. Porque a Bíblia fala da força, é o jovem. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Até os jovens se cansarão. Por que os jovens se cansarão? Porque sinônimo de força é jovem. Vamos fazer de madrugada? Vamos embora. Vamos. Vamos. Tem pique para tudo. Jovem, fala-se de força. E aí o jovem se achando forte, quer enfrentar o pai, quer enfrentar a mãe, quer enfrentar a liderança, quer enfrentar o pastor, quer bater de frente, porque afinal eu sei, eu sou forte, eu já aprendi, não sou mais criança, eu sei falar, que não sei o que e tal, mas não tem responsabilidade nenhuma. Não se submete, não obedece, porque não tem equilíbrio espiritual. Ainda é um jovem, está em processo, até que possa tomar a fase adulta. E ele começa a ter comportamentos completamente perdidos, de afronta, de confronto, de rebeldia, rebelião, desobediência. E a Bíblia diz que rebeldia é igualzinho pecado de feitiçaria.
E aí você vai identificando. Só que Deus quer que eu e você chegue, mesmo que seja apóstolo, pastor, pregador. Não estou falando só para membro, para um cara que não tem cargo ou título. Estou dizendo para qualquer um. A Bíblia diz aqui em Efésios para todos, inclusive para os líderes, para os apóstolos. Irmãos, quando Jesus chegou o apóstolo Pedro, chegou o apóstolo Paulo, chegou os apóstolos diante de Jesus, Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Era só um apóstolo que ele estava repreendendo, chamando de diabo. Não tem cargo para Jesus, nem título. O que importa é maturidade. E nós precisamos atingir um nível de maturidade, de crescimento. Por quê? Porque é isso que vai fazer eu e você desfrutar da herança. Aí você pega um jovem, ele é jovem ainda, mas não atingiu maturidade. Você entrega um carro para ele. Ele faz que nem eu, quando uma vez eu peguei um Fusca do meu pai e fui pegar a rua de casa, quase capotei o Fusca. Escapou a roda pegou numa senhora que graças a Deus era crente, eu não era crente na época. Chegou quase com a perna destruída lá na frente da porta de casa. Aí o pessoal dizendo: vai na delegacia, porque ele é menor, porque não sei o quê, ele vai prender a família, arrebentar tudo. Ela disse: não, ele não teve culpa nenhuma. Foi um acidente que aconteceu com o carro. Eu sou cristã, eu sou mulher de Deus. Eu nem era crente, mas eu dei tanto glória a Deus que você não tem noção. Porque um jovem, quando pega alguma coisa, ele não pensa no que vai acontecer. Uma vez eu peguei a munição do meu pai de uma arma dele lá para a polícia, que trabalhava, 40 anos, coloquei na morsa, coloquei a chave de fenda atrás e o martelo, meu irmão na frente. E bati. Pá! Falei: nossa, eu descobri uma arma agora. Falei: minha mãe já saiu correndo, a cápsula estilhaçou, cortou meu peito, estava sangrando. Imagina ela ouvindo barulho de tiro, eu com a munição na mão, com o peito sangrando, o desespero dela. Mas eu era uma pessoa tranquila. Era um jovem tranquilo. Aí outro dia eu, jovem, saí para a rua, correndo atrás de um moleque, queria pegar o moleque no terreno baldio, caí em cima dos espetos. Voltei com o espeto travando meu braço. Parecia que um índio tinha me acertado com arco e flecha. E o braço não mexia, travou minha junta. Cheguei em casa da minha mãe e falei: mãe, fica tranquilo. Quando eu falava fica tranquila, já começava a chorar de desespero. Era melhor falar: mãe, olha, aconteceu isso. Não, eu cheguei, fica tranquilo. A outra vez eu cheguei com a cara, o cabelo todo queimado, com a orelha derretida, com o peito derretido. Porque eu levei o álcool para a fogueira e voltei todo queimado, derretido em casa. Porque o jovem, ele pensa que sabe todas as coisas, mas ele não tem maturidade e equilíbrio. Tem muita gente vivendo na igreja assim e não entendeu que espiritualmente é o mesmo processo, por isso que a Bíblia nos ensina. E não importa o cargo, o título ou não, nós precisamos nos render e submeter às nossas autoridades espirituais como pais que cuidam de nós. Para quê? Para que a gente possa usufruir da herança de Deus nas nossas vidas. E ficamos debatendo, e ficamos questionando, e pensamos: eu sou espiritual, eu sei dirigir, pai, eu sei fazer, mãe, eu sei fazer, pastor, deixa eu pregar, deixa eu agir. E eu digo: não, calma, não é o tempo, não é o momento. Mas eu vou embora, eu não vejo a hora de fazer 18 e ter minha própria casa e cuidar da minha vida, porque vai ser fácil, ninguém vai mandar em mim, porque não quer ter cobertura, não quer ter liderança. Mas quando você atinge a maturidade espiritual e vive um varão perfeito, a glória de Deus se manifesta, o poder do Espírito é liberado, a unção de Deus é derramada, e aí você começa a prosperar, e aí você fala: meu Deus, eu estou usufruindo da Cherokee, da Lamborghini, da Ferrari, da Mercedes, da fazenda. Deus tem fazendas para você, Deus tem promessas para você, Deus tem milagre para nós. Eu tenho dito para minha filha, eu falo: filha, preste atenção, isso fique para todos. Toda vez eu digo: ministro, tenho falado para meus filhos, eu falo: escute uma coisa, há muitas coisas que eu gosto e gostaria de fazer, mas eu não posso fazer tudo o que eu gosto. É por isso que o mundo está como está. Quando você atinge a maturidade, e que eu ainda estou aprendendo, mas em parte em que eu atingi mais do que ela, eu disse para ela: você sabia que o pai gostaria muito de ter feito uma tatuagem? E que faria hoje?
Puxa, isso é legal. As pessoas diziam assim, pastor, sua pele que é branca. Não era pastor, né? Na época não era falar pastor. Rodrigo, sua pele que é clarinha assim, vai ficar tatu, ia ficar top. E que muitas coisas com vontade. Mas eu não posso fazer tudo o que eu gosto. Eu estou dando um exemplo da tatuagem. Eu sei que tem muitas pessoas tatuadas aqui. E não é expondo, eu dizendo para você o que isso acrescenta na sua fé. A gente gosta de comer gordura. Quem gosta aqui? Não faça só o que você goste. Vai te matar. Vai destruir a sua vida. A gente quer fazer o que a gente gosta. E a gente precisa renunciar ao que a gente gosta por amor a Deus. A Bíblia diz, nem tudo que eu gosto me faz bem. É por isso que a pessoa ela se torna homossexual. Mas eu gosto, eu nasci assim. Então tu vai morrer gostando, sem fazer. Não é porque você veio para a igreja que você deixou de gostar de tudo. Uma vez eu estava numa esfirraria, faz muitos anos isso, no começo da minha conversão, já compartilhei com a igreja. Chegou um rapaz assim perto, antigamente fumava-se dentro dos estabelecimentos de comida, normal era isso. Pegaram e riscaram um fósforo dentro dessa esfirraria. E eu senti aquele cheiro de fósforo. E ele acendendo um cigarro, veio aquele cheiro. Eu olhei para o pessoal tudo crente, eu falei assim, nossa, me deu vontade de fumar agora. Aí os caras, os santarrões, olham assim, queima ele. Eu falei, não, queima o cigarro, eu fica tranquilo. Eu falei, eu estou fumando? Ele disse, não. Mas você disse que ficou com vontade. Eu disse o seguinte, não é eu ter ficado com vontade que eu pequei. Eu pecasse se eu consumisse aquilo que eu fiquei com vontade de fazer. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Às vezes você está numa situação, dá vontade de você ficar com uma raiva, uma ira. Só que você não vai consumar aquilo. Você não vai bater alguém. Porque você tem domínio próprio e mansidão do Espírito de Deus sobre a sua vida. E significa que você não ficou chateado? Significa que você não ficou com raiva? Ficou. Mas Deus te deu um espírito para você dizer, eu não tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que eu devo fazer. Sabe por quê? Porque o jovem quer fazer o que ele quer. Para ele o mundo acaba amanhã e ele tem que fazer tudo, que isso é ser jovem. E ele tem um desequilíbrio, e espiritualmente há muitas pessoas assim, eu não estou podendo fazer, eu não estou podendo não sei o quê, sabe uma coisa, não vou fazer aqui, eu vou em outro lugar. Vou fazer escondido sim, mas eu digo para você, só usufrui da herança quem tem varonilidade, quem é varão perfeito, quem atingiu aquilo que é obediência, submissão, para que a glória de Deus libere unção e milagres sobre nós. Preste atenção, queridos. Deus falou muito comigo esses dias, essa semana ainda. Você pode achar, não, o pastor está falando isso porque ele é o pastor. Não, eu disse, é para os apóstolos, é para os pastores, começa comigo. É para mim essa pregação. Mas Deus disse para mim, há muitas pessoas financeiramente, espiritualmente quebradas, porque não sabem se sujeitar à autoridade espiritual e aquilo que Deus colocou, porque não tem maturidade espiritual. E vivem quebradas e não saem, não muda, a vida dela nunca muda. Ela se mata e vive uma vida para tentar comer, para sobreviver. Deus não quer que você fique sobrevivendo. Deus quer que você viva com excelência o melhor dessa terra na sua vida, em nome de Jesus. Só que pessoas não sabem se submeter, não sabem obedecer. Por quê? Porque são imaturas. Batem no peito, questionam, tenho força, eu sei fazer, eu sei falar, eu sei agir. Eu vou dizer, Deus não quer quem sabe, Deus quer quem depende. Deus não quer mestres, Deus quer servos. Ele diz que então confundirá os sábios, os loucos vão confundir os sábios. Deus não quer sábios, Ele quer loucos. Mas a gente quer ser sábio. A gente quer ser sábio, eu quero aprender tudo, eu quero fazer tudo. Eu digo não para poder aprender para o reino, por servir, mas aprender por arrogância, por achar que sabe mais que os outros. Eu vou dizer, aí Deus faz o quê? Pega o que não sabe nada e fala, ele vai ser pastor. Mas ele não sabe nem falar. Irmão, tem pastorzinho no meio do mato, pastorzinho com todo respeito, não porque ele é inferior, mas porque está lá, ninguém conhece ele, está no meio lá dos índios, lá na Amazônia, no meio do mato, pregando o evangelho. Mas eu vou dizer, quando ele levanta a mão, o céu manifesta a glória de Deus, o poder desce, porque Deus é com ele. Moisés disse, Deus, levanta o meu irmão, alguém aí, porque eu não sei falar. Eu sou pesado de boca, eu não sei falar.
E ele foi simplesmente o maior líder que tirou 3 milhões de pessoas do Egito. 3 milhões de pessoas. Aí ele apacentava. Um cara que não sabia falar, mas porque dependeu de ouvir a voz de Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus, Ele quer liberar heranças que estão presas aqui hoje. Deus, Ele quer liberar heranças para mim e para você. Porque quando a pessoa cresce, ela não é só alguém que só pensa nela, como uma criança que eu disse, vai lá, não lava a louça, não faz nada. Aí começa a crescer e você fala, chegou na hora de você levar um lixo. Chegou na hora de você recolher suas roupas. Chegou a hora de você fazer isso. Por quê? Quando você vai crescendo, você vai recebendo responsabilidade. E quando você atinge a maturidade, aí agora você cuida de filhos mais velhos, de filhos mais novos e de toda a estrutura que Deus colocou para você cuidar. Agora as chaves são entregues. Chave da casa é dada para filho pequeno. Chave do carro é dada para filho pequeno. Senha do cofre é dado para filho pequeno. Senha do cofre é dado para adolescente. Deus tem uma senha para liberar para a sua vida aqui hoje, em nome de Jesus Cristo. Só que a senha só vai ser liberada quando você e eu atingimos a maturidade de Deus. Deus não pode entregar senhas para quem são imaturos. Deus não pode entregar promessas para quem não sabe usá-las. Deus não pode entregar heranças para quem não atingiu a perfeição de um varão perfeito. Porque um varão perfeito, ele não só assume a responsabilidade dele, mas ele cuida de outras pessoas. De quem você tem cuidado no reino, de quem você tem feito para a obra de Deus. Quem é que você se responsabiliza? O culto acaba, você não quer nem saber se alguém vai ficar para ajudar ou não, porque o seu negócio é pressa para ir para sua casa. Você pensa que aqui é a casa para fazer o que você quer? Não, aqui é lugar de compromisso, de responsabilidade, de maturidade, de servir o reino. Tem gente que vem aqui e não tem compromisso com nada, com nada. O compromisso dela é ela e Deus. Eu estou muito cansado. E quem aqui não está cansado? Quem aqui não está? Eu estou moído, estou morrendo de dor aqui na minha barriga, aqui embaixo agora. Estou pregando aqui, me suportando de dor na minha barriga. Doendo muito, mas não sei nem o que é, talvez o que eu estou falando, já estou cansado. Estou forçando, mas está insuportável a dor. Mas eu não desci daqui por causa da dor. Porque eu estou aqui para fazer, porque eu tenho responsabilidade de fazer. Eu não estou pregando para você ter comiseração e dó de mim, não. Mas eu estou dizendo para você o que eu estou sentindo. E que muitas vezes preguei assim, a pastora com cólica quebrado, o cara, ai, deu uma dor de cabeça, ai, não vim, pastor, estava com muita dor de cabeça. Se você soubesse as dores que nós já sentimos e viemos. Mas a diferença é que quando você tem responsabilidade, você não falta, porque você atingiu a maturidade. Sabe por que muita gente não vem? Porque não tem responsabilidade. Ô pastor, tem direta para mim que não fui. Não, meu irmão, é direta para todos. Porque não é hoje só, é sempre. A gente vem quando a gente quer, e quer sentar na janelinha e receber todas as bênçãos. Quem tem responsabilidade não vem só comer, não, vem cozinhar também. Quem está entendendo a revelação de Deus aqui? A mãe chega em casa e fala, e aí, está tudo pronto a janta para o filho de 2 anos? Não, ela não fala nada, ela está com fome igualzinho, o filho é o pior. Talvez muito mais tempo que o filho já comeu várias refeições, ela está o dia inteiro sem comer na correria. Mas ela vai fazer para cozinhar, para dar primeiro porque quem tem responsabilidade sempre serve os outros primeiro. Chegou Jesus com a multidão, pregando a palavra e todos com fome. Jesus para, e aí aparece um menino com 5 pães e 2 peixes. Que menino ungido aquele. Ele entrega tudo que ele tem. Mesmo que fosse pouco para alimentar todos, ele acredita que tudo que ele tinha ia ser dividido e compartilhado com quem precisava. Um dos profetas disse, esse menino está xarope, e o menino fica tranquilo. E Jesus diz, graça te dou, Pai. E ele diz para os discípulos, dando uma ordem, mande sentar e alimente todos primeiro. Não é para vocês comer, é para vocês servirem. Mas os discípulos estavam com fome, é claro que estavam. Mas quem tem maturidade se sacrifica por amor aos outros.
Você quer ver se você tem maturidade? Se você está se encaixando com aquilo que Deus está nos ensinando. Se a gente está sacrificando a nossa vida, nosso tempo, nosso sono para servir o reino de Deus. Aí você fala assim: pastor, eu não sou trouxa para fazer isso para os outros. Fica tranquilo, que quem faz isso para os outros atingiu a maturidade. Quem atingiu a maturidade recebe toda a herança de Deus que está liberada nos céus e na terra. A Bíblia diz que aquele que doou a sua vida por amor a Cristo, Ele dará 100 vezes mais. Talvez eu e você compreenda que servir a Deus é um pouco mais do que nós estamos pensando. Isso não é palavra de pedra, de tropeço, de morte. Essa palavra não é jamais um leitinho. Essa palavra é uma feijoada para quem quer amadurecer e crescer espiritualmente. Sabe por que Deus está fazendo isso hoje? Porque Ele quer entregar heranças nas nossas mãos em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos, em João e tantas outras passagens: todo homem está sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram instituídas por Ele. E que quem se rebela contra a autoridade será culpado e punido. Porque que a pessoa que se rebela é aquela que é imatura. É aquela que diz: eu não quero saber. Eu não quero isso. Meu pai não vai mandar em mim, não. Eu não vejo a hora de crescer. Olha como é rebelde. Olha como é rebelde. E a Bíblia diz que a rebeldia é igualzinho o pecado de feitiçaria, que será condenado aonde é no fogo e enxofre, aonde você vai gemer, vai clamar a morte, e não haverá mais morte. A gente dentro da igreja, caminhando para o inferno, pensando que está indo para o céu. Por quê? Porque eu não concordo, porque eu não acho certo. Ah, porque ele está sendo duro demais. Não sou eu, não, é a palavra. É a palavra. Não tem, se você não quiser, o problema é seu. Fique tranquilo. Tu quer pegar o Fusca e sair acelerando por aí, faça, fica à vontade. Quer pegar o litro de álcool e dizer: vamos lá acender a fogueira e voltar queimado, fique em paz. Às vezes é necessário acontecer, vir queimado e dizer: e agora, Deus? Às vezes dá chance, às vezes tem como. Mas tem vezes que não dá mais. Tem vezes que não dá mais. Não faça só o que você quer. Ah, eu não gostei que fizeram aqui. Eu não gostei desse fio aqui. O problema é seu. Aqui não foi feito para mim e para você, foi feito para servir. Cresce, aprenda, viva o reino. Para de murmurar, porque a sua vida andar. Se submeta, para que o Espírito de Deus libere do poder dele sobre as nossas vidas. Quando está entendendo, diga glória a Deus. Eu vou encerrar, mas eu quero ler para você aqui. Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Quem que vai dar conta delas? Para que os façam com alegria e não gemendo, porque isso vos será útil. Só reclama, gemendo, é com peso, tudo é difícil. Se for pregado alguma heresia, alguma mentira, não obedeça, não faça. Se vier um anjo do céu e pregar um outro evangelho, seja maldito. Mas se estiver debaixo da palavra, obedeça. Fica com um bico: o pastor falou que não é para fazer, mas eu quero fazer. Tem um sentido porque não é para ser feito. Porque da mesma forma que eu me preocupo com você, que não quero que façam alguma coisa, ou com qualquer pessoa que chega aqui dizendo que é pastor, que é bispo, chegou aqui ontem: eu vou impor as mãos para o senhor. Não é para impor as mãos, não tem autoridade. Aqui só é para orar por pessoas quando o pastor e a pastora mandarem fazer. Por quê? Já vi várias pessoas: pastor, se alguém vier colocar a mão na minha cabeça, eu não vou deixar, não. Eu falo: fique em paz, calma, sem brutalidade. Calma. Então a gente não está apacentando para uma pessoa, a gente está apacentando para a igreja inteira. Tem gente que não quer que qualquer pessoa coloque a mão na cabeça dela.
E eu não sou pastor de uma vida, eu sou pastor da igreja. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Agora, quando nós liberarmos, mas eu sou muito profeta. Então seja profeta obediente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Já vou encerrar. Prometo que eu vou encerrar. 1 Samuel 15, 23. Guarda aí, anota aí, está escrito na Bíblia. Pois rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra. E aí a Bíblia continua dizendo. Diga, quando eu atingir a maturidade, eu vou ter domínio próprio. Eu vou obedecer. E eu vou servir primeiro. Um pai, diga, um pai sempre serve primeiro. Eu conheço um pai que come na frente. Então não é pai, é qualquer coisa. Porque pai de verdade primeiro cuida dos pequenos, para depois ele fazer. Não estou falando de cavalo, estou falando de cavalo. Estou falando de pequenos. Quem está entendendo? Aí espiritualmente a pessoa está lá morrendo. Não, peraí, não, eu vim aqui buscar Deus. Ajuda ali, deixa essa pessoa sentar. Eu vou deixar sentar. Não precisa falar. Quem tem maturidade, se chegar a gente aqui visitante na igreja, ele vai levantar e vai ceder o lugar dele, porque ele quer que a pessoa seja abençoada. Você não precisa ensinar. Maturidade traz elegância, traz educação, traz obediência, traz graça, traz unção, traz poder. E você acha que Deus vai fazer o que aquela pessoa? Vai liberar herança e bênção sobre ela cada vez mais em nome de Jesus. Vai servir o outro, fica cara feia. Não é eu que está servindo? Falta maturidade. Tudo isso que Deus está fazendo aí você enxergar, sabe o que é? Para ver que nível que nós estamos se encontrando. Ou a gente está muito imaturo, ou a gente está jovem demais, ou a gente já atingiu a maturidade e dizer, Deus, eu quero vivenciar debaixo dessa palavra. Quantas vezes nós fomos orar, quem está pastoreando uma igreja, e alguém dizer, pastor, ora pela minha vida, eu estou cheio de problema. Quem muitos não sabem, nós somos empresários. E a gente teve muitos problemas na empresa, perseguições, lutas financeiras, estelionato, roubos, engano, porque a gente mexe com coisas e há muitos anos trabalhando, fomos aprendendo, apanhando para aprender. E às vezes todo enrolado, aparecendo situações para resolver. Alguém dizia, pastor, ora por mim, eu estou com problema. Quando a pessoa falava o problema dela, eu dizia, meu Deus, pastor, eu tenho que pagar uma dívida, pastor. O que foi? A net lá, 2,50, falta pagar. Eu dizia, meu Deus, Senhor, eu vou orar pela pessoa, estou aqui, se eu falar pelo problema dela, ela vai entrar em choque. Choque. Mas aí o Senhor dizia, ora. E nós orávamos com todo o coração, às vezes doente, com dor, orando por cura. E aí o milagre passava primeiro em nós e nos curávamos para a glória de Jesus Cristo. Quantos querem atingir a maturidade espiritual? Fica de pé no seu lugar, no nome de Jesus Cristo. Pastor, eu vim aqui para receber bênção. De novo. Se eu e você atingir a maturidade, a bênção já existe. Levante a mão assim e diga, eu sou herdeiro. Só preciso atingir a maturidade para usufruir da herança. Quantos estão entendendo isso? Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu sei que não é pela minha força, Pai, mas é pela Tua palavra, Senhor. Libera milagres, Senhor, sobre a sua igreja em nome de Jesus Cristo. Que a gente não seja um poço de conhecimento, mas que sejamos obedientes em cada vírgula que o Senhor nos entregar. Mas vale a nossa obediência do que o nosso conhecimento, Senhor.
Mas vale, Senhor, nossa fidelidade da prática do Evangelho, porque a fé sem obras é morta. Mas quando nós praticamos, agimos segundo o teu coração, e a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Pai, libera milagres aqui em nome de Jesus Cristo. Eu sei que esta palavra é dura, mas é para que haja crescimento. Nenhum filho cresce se não ter responsabilidade. Nenhum filho cresce se não aprender o preço, o valor. Ele pensa que ser maior de idade e ter a liberdade, ele não sabe que tem alguém que passa roupa para ele, ele não sabe que tem alguém que compra comida para aquela casa, ele não sabe que tem alguém que paga o IPTU, ele não sabe que tem alguém que paga combustível, ele não sabe que tem alguém pagando tudo, e que tudo tem um preço caro. Meu Deus, mas se tem um preço mais caro, chama-se preço de sangue, a quem alguém morreu na cruz por nós. E quando nós entendemos, quando o Senhor morreu na cruz para entregar a herança, o Senhor morreu e o Senhor deixou um testamento, e testamento é documento, e documento só válido quando um pai morre. O pai morreu para que o herdeiro assumisse a herança, para que nós pudéssemos ter direito. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos receber toda a herança dele para as nossas vidas. Preço de sangue. Não foi barato, Senhor. É pela graça, mas não foi de graça. É pela graça, mas não foi de graça. Jesus diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele continuou: seja, olha a maturidade, feita conforme a sua vontade. Ele não disse: não faça a minha, faça a tua. Jesus não fez o que ele queria, ele fez o que o Pai queria que ele fizesse. Deus está dizendo para você e para mim, Ele está me revelando aqui, que Ele está mostrando para cada um de nós áreas que você vai ter que tomar uma decisão hoje. Ele está mostrando para mim aqui, que está falando com pessoas e mostrando: você vai parar de fazer essa palhaçada, você vai parar com essa hipocrisia, você vai parar com esse vício, você vai parar com esse pecado, você vai parar com esse que está roubando o seu tempo, você vai parar com essa mentira. O Espírito de Deus está me mostrando aqui, Ele está revelando aqui no coração de pessoas. Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você: tu vai buscar mais a presença dEle para fazer o que Ele quer, não o que você quer. O que Ele quer, não o que você quer. Se você crê nisso, dê um glória a Deus e um aplauso bem forte.